Olá, no vídeo anterior eu expliquei qual o erro silencioso das famílias patrimonializadas. E hoje eu quero aprofundar um ponto que quase ninguém questiona, que é o inventário. O inventário é tratado como algo natural, como se fosse normal, como se fosse inevitável, quase que automático. Mas a pergunta que não cala, não é se ele acontece ou não. A pergunta correta é por que ele quase sempre é caro, lento e emocionalmente desgastante. Esta é a questão. O inventário sempre provoca desgaste. Desgastes emocionais, desgaste financeiro, desgaste econômico, e é realmente um problema que você entra, tem lugar para entrar, mas para sair é complicado. Se tiver conflito, então a coisa fica cada vez pior. Então, nós temos que ter uma quebra de paradigma, nós não podemos admitir que isso seja o normal. Precisamos quebrar esse mito de que isto faz parte da normalidade. Existe um mito muito perigoso no Brasil achando que isto é verdade, que isto é necessário. Ah, porque está previsto na lei. Está previsto na lei, sim. Por quê? Assim como está previsto na lei a possibilidade de você organizar o seu patrimônio, e se você não faz isso, então existe também a lei que determina que como deve ser o processo se você não tomou atitude em vida. E o mito que o inventário é apenas um procedimento burocrático, isso é mentira, não é verdade. O inventário é um processo que surge justamente quando a família está fragilizada, o patrimônio está congelado porque o CPF é cancelado, as decisões urgentes precisam ser tomadas e você não pode tomar. Ou seja, o inventário, ele nasce exatamente no momento mais frágil, no momento mais frágil possível que a família possa enfrentar. Então, vejam que o inventário não é algo normal. Nós vamos então falar sobre alguns custos visíveis. Nós falamos antes dos invisíveis, vamos falar alguns custos visíveis. O primeiro custo que todo mundo conhece, no inventário, normalmente nós temos o ITCMD, ou seja, o Imposto Estadual sobre Herança, aquele que todo mundo conhece. Tem que pagar o tributo para poder ter acesso daquilo que já é seu. Olha que ironia. Mas isso acontece no sistema. Ainda bem que no Brasil é diferente, né? Pois é, gente, parece piada, mas você tem que pagar tributo para acessar aquilo que já é seu, de direito. Nós temos ainda as custas judiciais, que esse é outro tributo conhecido. Quando você vai acessar o judiciário, você precisa pagar tributo, ou seja, pagar as custas, né? Que são taxas, né? Você precisa pagar. E ela é calculada em cima do montante do patrimônio. Ou seja, quanto maior é o valor do patrimônio, maior serão as custas, né? E ainda tem as custas cartorárias, né? São os emolumentos, você paga para tirar certidões, você paga para fazer as escrituras, você paga inclusive para fazer os registros. Então nós temos ainda N custos cartorários. E o mais pesado, aqui também acessório, o custo acessório, aqui vinculado ao tributo, ao inventário, é o honorário advocatício. Normalmente ele é acima de 6%. Você não pode fazer um inventário achando que vai gastar apenas o tributo. Você tem N despesas. Eu disse 6% é o mínimo que se paga nos honorários advocatícios se não houver conflito na família. Porque se houver conflito, normalmente isso vai dobrar, pode chegar até 20%. Até porque advogado algum gosta de pegar inventário com conflito. Porque cada conflitante, cada membro que está em conflito vai ter o seu advogado. Então é briga. E aí você prepara anos e anos para resolver, ou não resolver um inventário. Às vezes isso acontece de passar de uma geração para outra e o inventário não se resolver. Então esses custos, sozinhos, esses custos, já representam um impacto relevante no patrimônio. E aqui entra um detalhe importante, que este imposto, o ITCMD que eu falei, ele não espera. Porque se você não pagar o tributo, você não tem a guia, a expedição de guia de recolhimento, a prova de que você recolheu o tributo. Aí você não consegue convencer o juiz, e o juiz não pode dar o formal de partilha se não tiver prova nos autos de que foi pago o tributo e que nada se deve.
sobre aquele tributo, assim como o cartorário, no caso o notário, ele não pode fazer a escritura se não provar, se você não provar que pagou o tributo, o ITCMD. Mesmo quando a família não tem dinheiro em caixa, o imposto precisa ser pago. E aí como faz? Então, nós temos agora também os custos invisíveis. Vamos falar dos invisíveis. Os custos que normalmente ninguém, ou quase ninguém, contabiliza são quando não há liquidez, por exemplo. Eu acabei de fazer a pergunta. E se não tiver dinheiro? Não há liquidez. A família é forçada, então, a vender bens. E vender bens às pressas significa vender barato. Não é incomum imóveis serem vendidos com deságio de 20%, 30%, 40% ou mais. Simplesmente porque a família precisa cumprir os prazos e precisa levantar recursos. E aí então entram os exploradores, que vão sempre pagar, sempre oferecer um deságio. E normalmente é igual ou superior a 20%. E esse é um custo invisível do inventário, que se chama perda patrimonial. Sem contar que ali tem uma outra armadilha, quando você vende um bem para levantar recursos, mas isso é objeto para outro vídeo. E some-se a isso tudo os conflitos entre os herdeiros, a demora na partilha, as decisões judiciais impostas, que normalmente não agradam a todos. O patrimônio deixa então de servir à família e passa a servir ao processo. E aí nós temos o fator tempo, que é um inimigo silencioso. Nós já falamos disso no vídeo anterior. Outro ponto que deve ser dado muita atenção é esta questão do tempo, porque o inventário raramente é rápido. Os inventários no Brasil raramente são rápidos. Enquanto o inventário se arrasta, os bens podem ser, eles não podem ser vendidos, ainda que seja necessário vender bens, eles precisam passar por uma autorização do juiz. É um processo paralelo e você tem que pedir autorização para que o juiz autorize a venda. Os bens, então, ficam bloqueados, porque eles não podem ser vendidos. O dono desse bem não está mais aqui. Se tiver empresa vinculada ao CPF da pessoa que partiu, essas empresas ficam sem comando, elas ficam sem direção clara. E aí, quem é que toma decisões? Pode travar a empresa. Os investimentos, se houver, também ficam bloqueados, ficam travados. E aí, tempo para investimento, você sabe que tempo é recurso financeiro, tempo é dinheiro. Não é apenas uma espera, simplesmente, mas o tempo é um custo que tem que ser levado em consideração. E aí vem o judiciário, entra como gestor do seu patrimônio. Este é um grande problema, pois quando não há planejamento feito pela família, o Estado, como gestor indireto, entra através do juiz para decidir por você que não fez isso em vida. O juiz então passa a autorizar as vendas. O processo passa a definir os prazos, a lei passa a impor as regras, aquelas regras que você poderia e deveria ter criado. Não porque o Estado quer isso, mas porque a família não decidiu. A família tem hoje, e sempre teve, e principalmente de 2019 para cá, uma facilidade muito grande, que é de produzir as suas próprias regras para planejamento patrimonial. Então, nenhuma família deveria delegar essa competência ao judiciário para tomar decisões que poderiam ser tomadas com maior facilidade, com diálogo, com planejamento no seio familiar. Então vejamos a grande pergunta que ninguém faz. Depois de tudo isso que a gente colocou, a pergunta é: isso poderia ser evitado? Na maioria dos casos, sim. Na grande maioria dos casos, sim. É possível evitar o inventário. E não, isso não significa ilegalidade, isso não significa ocultação, muito menos improviso. Significa planejamento patrimonial estruturado da família. Deixe o seu gostei ou não gostei. Inscreva-se no canal, assim você ajuda a divulgar este assunto. E acione a campainha para ser notificado, para receber as próximas publicações. Compartilhe com aquela pessoa que você acredita que precisa conhecer dessa matéria. Pois no próximo vídeo eu vou explicar exatamente o que é e o que não é o planejamento patrimonial estruturado da família. Vou mostrar por que ele não é um privilégio de milionários e por que ele precisa ser feito com responsabilidade jurídica, responsabilidade contábil, responsabilidade familiar. Se você quer proteger o que construiu, esse próximo vídeo é indispensável, ele é essencial para você. Então a gente se vê lá.